Nos episódios anteriores, nós falamos sobre a crise na Justiça do Trabalho, não só por conta das pendências da reforma trabalhista de 2017, mas também como consequência do verdadeiro estado de fluxo em que a legislação trabalhista se encontra. Isso por conta de sucessivas medidas provisórias, principalmente. Nós também comentamos as alterações decorrentes da medida provisória 881 de 19, essa já convertida na Lei 13.874 de 19. A primeira coisa que salta aos olhos aqui é que a medida 905 ela dá seguimento ao que parece ser um cavalo de Troia do governo atual. O governo ele quer acabar com o modelo de contrato de trabalho previsto na CLT. Nós temos que ver que a Constituição ela não determina exatamente o que é o contrato de trabalho. O artigo 7º, o que ele diz é que os trabalhadores rurais e urbanos têm direito à relação de emprego protegida contra dispensa arbitrária ou sem justa causa. Mas o que regula a forma, as condições propriamente do contrato de trabalho, é a lei infraconstitucional, até então na forma da CLT. Por uma questão de interesse social, esse modelo CLT ele vinha sendo respeitado. Mas isso já começou a mudar com o decreto 10.060 de 19, que ao invés de regular o contrato temporário, que seria na verdade o escopo de um decreto, ele vem criar uma nova modalidade de contrato, essa já parcialmente à margem da CLT. E por que eu digo isso? Porque esse decreto ele estabelece critério diferenciado para as férias no caso do contrato temporário. Pelo decreto 10.060 de 19, esse trabalhador temporário somente passa a ter direito a 1/12 de férias após 15 dias úteis trabalhados, quando a regra da CLT é 14 dias corridos. Eu acredito que isso foi um teste para ver se esse tipo de mudança efetivamente passaria, se conseguiria se sedimentar no sistema jurídico. E agora, depois do ensaio, nós temos a apresentação de gala com o programa Verde e Amarelo. Esse que vem criar uma nova modalidade de contrato de trabalho com menos direitos, justamente para quem? Para os jovens. Olha, pode ser que eu esteja enganado, mas eu não acho que esse tipo de medida é que vai resolver, estimular a nossa economia. Se você, por exemplo, tem um restaurante que vai impulsionar o seu negócio, não é poder contratar um jovem não qualificado com direitos reduzidos. Eu acho que o que seria bom para você seria as pessoas perderem o medo de sair à noite, com uma melhora da segurança pública e que pudessem justamente voltar a frequentar o estabelecimento. Agora, por outro lado, todo dia nós ouvimos na mídia que os setores produtivos têm buscado o quê? Trabalhadores que tenham formação, treinamento, educação, mas eles não conseguem preencher essas vagas. Então fica a pergunta, esse tipo de medida realmente pode solucionar alguma coisa? Bom, mas vamos deixar de lado as especulações para que a gente possa avaliar uma questão de ordem realmente prática. Esse programa Verde e Amarelo, ele prevê condições diferenciadas para empregados na faixa etária entre 18 e 29 anos, que, salvo algumas exceções, não tenham tido ainda um contrato de trabalho formal. Ok, mas a Constituição não proíbe, no artigo 7º, ela não veda qualquer discriminação quanto à idade como critério de contratação? Mas vamos lá, superando esse pequeno problema, vamos ver o que determina, em linhas gerais, esse contrato Verde e Amarelo. Como já vimos, podem ser contratados aqueles que têm entre 18 e 29 anos e não tenham ainda tido um contrato de trabalho formal. A medida provisória 905, ela ressalva que para fins da caracterização como primeiro emprego, não serão considerados contrato menor aprendiz, contrato de experiência, o trabalho intermitente ou o trabalho avulso. E essas contratações pelo programa Verde e Amarelo são para novas vagas, não se prestam a substituir o quadro atual das empresas. E, aliás, aqui me parece haver uma contradição, ou no mínimo uma confusão. No artigo 2º, a medida provisória ela detalha que a contratação de trabalhadores na modalidade contrato de trabalho verde e amarelo, ela será realizada exclusivamente para o preenchimento de novos postos de trabalho. Mas já no artigo 5º, parágrafo 1º, ela diz que o contrato de trabalho verde e amarelo ele poderá ser utilizado para qualquer tipo de atividade transitória ou permanente e para substituição transitória de pessoa permanente. Se só é para novos postos, não deveria se prestar a cobrir lacunas nas vagas permanentes, ainda que provisoriamente. A remuneração desses empregados está limitada a um salário mínimo e meio, e esse é um contrato por prazo determinado. Esse prazo é de até 24 meses. Então tem que ficar claro que nós temos dois prazos a considerar. Entre 1º de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, caso a medida provisória seja convertida em lei, a empresa vai poder contratar nessa modalidade verde e amarela. Esse contrato vai poder ter um prazo máximo de 24 meses. Então, eu posso contratar no final de 2022 e esse contrato vai poder vigir até 2024. Se o contrato de trabalho verde e amarelo ultrapassar o prazo máximo de 24 meses, automaticamente ele vai ser convertido em contrato por prazo indeterminado, modelo padrão da CLT.
Agora vamos ver alguns detalhes que eu acho que merecem uma reflexão profunda. A primeira coisa que salta aos olhos é que o patrão, nesse contrato verde e amarelo, ele não vai ter que pagar a sua cota do INSS. A ideia aqui é desonerar a folha, o que parece muito bom. Só que, na verdade, a implementação é péssima. Evidentemente, o governo não iria abrir mão de arrecadar. Então, quem vai pagar o pato aqui é o desempregado, que vai ser descontado no seguro-desemprego. É isso mesmo que você está ouvindo. Não vai ter o recolhimento do INSS cota do empregador, mas sobre o seguro-desemprego vai ser descontado um valor para cobrir o que seria esse rombo. Aliás, essa questão do INSS ela também está dando margem a muitos questionamentos quanto à constitucionalidade. E a medida provisória ela também limita o alcance das convenções e acordos coletivos. Ela determina que qualquer vantagem que esteja em norma coletiva que se contraponha à determinação dela MP, não vai ter validade para esse trabalhador verde e amarelo. E esse contrato verde e amarelo ele também tem outras peculiaridades. O 13º e as férias vão poder ser pagos antecipadamente, de forma fracionada mês a mês. E o fundo de garantia vai ter uma alíquota de 2% com a multa rescisória de 20%. Essa multa vai ser devida mesmo na hipótese de justa causa. Agora, outra coisa no mínimo exótica com relação ao contrato verde e amarelo é que o empregador pode fazer um acordo por escrito com o empregado e, nessa hipótese, contratar um seguro privado de acidentes pessoais. E, nesse caso, ele vai pagar o adicional de periculosidade no percentual de apenas 5%. Essa periculosidade para o trabalhador verde e amarelo, ela somente será devida se o empregado estiver em condição perigosa por no mínimo metade da sua jornada de trabalho. Ou seja, para receber essa periculosidade, o coitado do trabalhador vai ter que praticamente ficar agarrado a um fio de alta tensão por todo o dia. Se esse é um contrato para jovens, eu penso que as regras de proteção deveriam ser mais severas, e não o contrário. Bom, nos resta ver se a medida provisória vai realmente ser validada e isso não vai sofrer alterações profundas. Seja como for, para que vocês não fiquem achando que eu apenas estou vendo defeitos na medida provisória 905, vamos ver alguns aspectos que eu considero bastante positivos, bastante promissores. Foi instituído o Programa de Habilitação e Reabilitação Física e Profissional, Prevenção e Redução de Acidentes de Trabalho. Ele vai ter a finalidade de financiar o serviço de habilitação e reabilitação prestado pelo INSS e também projetos de prevenção de acidentes de trabalho. O que há de curioso aqui é que esse programa aloca receitas que anteriormente eram gerenciadas pelo Ministério Público do Trabalho. As indenizações devidas em ações civis públicas ou decorrentes de, por exemplo, descumprimento de taxas, multas, essas verbas não eram do INSS, mas ele podia gerenciar para onde esses valores iam, né? Por exemplo, programas de amparo ao trabalhador, instituições de caridade, aparelhamento da polícia. Tá? Então isso dava um status, né? Um cacife político grande para o Ministério Público do Trabalho e isso foi esvaziado com a medida provisória. Aquela multa adicional, né, 40% mais 10% sobre a indenização do fundo de garantia, ela foi extinta. Então a multa voltou a ser os 40%. A alimentação in natura, né, legitimada por qualquer meio como tickets, vales, cupons, cartões, isso tudo passa a não ter natureza salarial em qualquer circunstância. E quanto à fiscalização, a medida provisória ela regulamentou o critério da dupla visita e estabeleceu penalidade para o fiscal que agir com má fé. Essas são duas mudanças que eu acho que vão moralizar as inspeções. A medida provisória ela estabelece um marco importante com a introdução do artigo 627-A, parágrafo 1º na CLT, que determina que os termos de ajuste de conduta e termos de compromisso, eles não podem ter um prazo indeterminado. O prazo deles não pode ser superior a 2 anos. Isso acaba com um grande problema, pois muitas vezes a empresa ela fica verdadeiramente refém desses taxas por uma eternidade. Eu acho, inclusive, que essa mudança também tinha que ser estendida aos taxas firmados perante o Ministério Público do Trabalho. A medida provisória ela regula e atualiza os valores das multas por infrações que sejam constatadas pela fiscalização. Um outro ponto que chama a atenção é que a medida provisória ela detalha perfeitamente alguns de seus pontos, como, por exemplo, no caso do programa verde e amarelo. Mas, em outros aspectos, ela parece obscura, né, como se quisesse realmente fazer mudanças sem chamar muita atenção. Vocês podem ver que lá no final, no artigo 51, a medida provisória ela vem com uma lista enorme de dispositivos de lei que foram revogados. Agora, não explica nada, né? Simplesmente revogado dispositivo tal, revogado artigo tal, e a gente fica sem saber, numa primeira leitura, como é que isso poderia se relacionar com o que é o escopo efetivo da medida provisória. Valeria uma maior transparência, não só no caso dessa medida provisória, como das leis em geral. Nesse vídeo, nós não temos tempo para abordar a medida provisória em profundidade, em todos os seus detalhes, mas isso não se justificaria agora, pois a gente não sabe se ela vai ser convertida efetivamente em lei, se vai sofrer mudanças profundas, como às vezes acontece. Mas eu gostaria de abordar um tema de grande interesse, que é o trabalho aos domingos.
Com a medida provisória 905, o trabalho aos domingos foi liberado para qualquer atividade. Eu entendo perfeitamente o interesse do empresariado nesse assunto, né? Também não sou, a princípio, contrário a essa mudança. O que eu acho, no entanto, que isso não deveria ser implementado dessa forma impositiva e precipitada. O trabalho aos domingos ele tem um interesse social importante. Transcendendo a origem religiosa, esse descanso do domingo ele permite que as famílias tenham um momento de convívio, né? Aquele dia comum a eles, para que eles possam usufruir justamente dessa relação familiar. Se o pai e a mãe trabalham e os filhos estudam, é o domingo o dia onde eles poderiam estar juntos. Se a medida provisória não prosperar nesse particular, eu acho que esse é um tema que merece muito maior debate com a sociedade civil e acho que até se pode considerar, talvez, para o futuro, quem sabe, um período de transição. E para fechar, uma situação inusitada, que é a dos bancários. A medida provisória 905 ela alterou a jornada deles, que passou de 6 para 8 horas, e as agências agora podem abrir aos sábados. Mas, curiosamente, patrões e empregados entraram em acordo para não aplicar a medida provisória. Isso nos dá algo para pensar, não é? No próximo capítulo, nós vamos examinar alguns mitos acerca da justiça do trabalho e vamos tentar responder a pergunta realmente importante. Em pleno século XXI, ainda precisamos de uma justiça do trabalho? Eu sou Rodrigo Toches Malta e agradeço pela sua audiência.